você que está me ouvindo tem o desejo de ser revestida pelo poder do Espírito Santo. Talvez você tenha essa expectativa, né? E tá aí, estou buscando e eu quero receber. Eu quero falar em outras línguas, eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então fica aqui comigo até o final, escuta, porque eu creio que vai ser de edificação para a tua alma, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas antes eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra em Isaías, profeta Isaías 43. Eu vou ler o verso 8, 9 e 10. 8, 9 e 10, que vai dizer assim: Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou mesmo. Aleluia! E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, essa palavra profética do profeta Isaías, o profeta Isaías é um profeta messiânico, né? Ele profetizou 400 anos antes da vinda do Messias, de Cristo, né? Então alguns estudiosos falam que até seria um Novo Testamento, um Evangelho, né? Porque tem profecias aqui que se cumpre, né? Que se cumpre muito clara no Novo Testamento, nos Evangelhos. Então o profeta Isaías, ele vai profetizar dizendo: vós sois as minhas testemunhas. Porque tudo que ele profetiza aqui sobre os cegos, sobre os surdos, quando Jesus ele se apresenta na Galileia, na Nazaré e muitas cidades de Jerusalém, esses sinais vão acontecendo, essas maravilhas vão se cumprindo. Jesus cura os cegos, Jesus cura os surdos, os leprosos são limpos, glórias a Deus, né? Os paralíticos, Jesus expulsa vários tipos de demônios. Jesus, aonde ele ia passando, o milagre ia acontecendo. E quando a gente chega em João 14, Jesus vai dizer assim no verso 10: se creres em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus está ensinando e ele chama os seus discípulos dizendo: se vocês creem em mim, vocês também farão essas obras, mas farão maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus, ele na terra, quando ele estava aqui com os seus discípulos, ele gera no coração dos discípulos uma experiência, um testemunho. E tudo que eles visualizaram, tudo que eles presenciaram, eles foram testemunhas ocular de tudo que Jesus fez quando passou aqui no seu ministério, esses 3 anos e meio, eles viram. Então Jesus falou: ó, se vocês crerem, vocês também farão essas obras, mas também farão obras ainda maiores. Glórias a Deus. Quando a gente vai para Atos capítulo 2, a gente vê o derramamento do Espírito Santo. E ali é descido uma porção, um revestimento de poder, e ele envia então os discípulos às nações. A partir daquele momento nós vemos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, nós vemos pessoas sendo curadas, nós vemos pessoas que vários tipos de sinais, maravilhas. Ou seja, as experiências que Jesus profetizou, que Jesus mostrou para os seus discípulos, os discípulos após a volta de Jesus para o Pai, eles conseguiram realizar. Aleluia. E hoje eu e você também podemos realizar. Então toda a escritura, essas inspirações que Deus deixa através da sua palavra, ela é para nós vivenciarmos, ela é para nós, sabe, experimentarmos. E eu quero contar uma com vocês, como eu disse, é o testemunho da minha experiência com o batismo com o Espírito Santo. Se você já passou por essa experiência, ou se você está buscando em Deus ser renovada, ser cheia do Espírito Santo, escute comigo aqui, eu vou contar para você. Glórias a Deus. Queridos, eu me converti ainda muito cedo numa igreja muito conhecida aqui no Brasil. E eu me converti, e eu lembro quando eu tinha ainda meus 12, 13 anos de idade, eu ia para essa igreja.
E lá nós tínhamos uma vigília. Era uma vigília que acontecia da meia-noite até as 5 horas da manhã, da meia-noite até as 5 horas da manhã. Então passávamos um bom tempo em oração, um bom tempo orando, buscando a Deus. Em determinado tempo desse culto, dessa vigília, os pastores falavam assim: olha, vamos separar um tempo aqui, pelo menos uma hora, para nós orarmos pela busca do batismo com o Espírito Santo. E eu falei: eu vou buscar. Eu mesmo criança ainda, mesmo ainda um pré-adolescente, eu falei: eu quero ser cheio, eu quero ter essa experiência na minha vida e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí nós íamos todos para frente, ele chamava nós para frente. Os obreiros ficavam em volta de nós, colocavam as mãos sobre a nossa cabeça e começávamos. E eles falavam assim para nós: ó, você vai dizer assim: glória, glória, glória a Deus, aleluia. E a gente ia orando desse jeito: glória, 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 aleluia, aleluia. Que até mesmo a nossa língua embolava de tanto glória a Deus, tanto aleluia que nós falávamos. Queridos, mas eu ficava ali uma hora, e eu olhava para um lado, aí daqui a pouco tinha uma pessoa falando em mistério, e eu nada. Eu olhava para o outro lado, outra pessoa ali pulando, cheia de Deus, e eu falava: meu Deus, e eu? Quando vai ser minha hora? Quando vai chegar o meu momento? E eu falava glória, glória, e ficava. Daqui a pouco eu via outro sendo batizado, falando em línguas, e eu falava: meu Deus do céu, olha essa pessoa cheia de Deus, e eu nada, e eu ali orando. Aí semana que vem, que era aí, toda sexta-feira tinha essa vigília. Na sexta-feira seguinte estava lá eu de novo: glória, 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 e nada. Queridos, chegou um momento que eu fiquei com o meu coração até triste. Porque sabe quando você busca, quando você sabe, você vai atrás e você não consegue, você acaba se frustrando, sabe? Você fica ali: meu Deus, Deus não quer isso pra mim. Ai, Deus não vai me renovar, não vai me encher. Ah, todas as pessoas, aleluia, tão cheia, mas eu nada. Sabe, eu fiquei com esse sentimento dentro de mim, sabe? Falar: meu Deus, não é pra mim. Ah, Deus não quer me encher, Deus, sei lá, sabe? Surgiram muitas dúvidas no meu coração. Talvez você que esteja buscando aqui também esteja passando por isso, né? Dúvida: será que Deus quer me encher? Será que Deus vai me revestir? Será que eu vou poder falar em outras línguas? Vou profetizar? Vou receber os dons do Espírito Santo? Talvez essa seja a tua dúvida. E eu comecei a buscar: Senhor, me enche, me enche, me enche. Queridos, passou-se meses e eu não consegui nada. E eu falava: Deus, Deus não quer, aleluia, me revestir com o poder dele. Pois bem, quando chegou um determinado tempo, já estava até assim desanimado já, sabe? Porque eu tentei nada. Aí eu estava lá no meu assento, não foi lá na frente dessa vez. Eu estava lá na minha cadeira. E aí nós estávamos numa oração assim comum, orando por algumas pessoas, né? A igreja intercedendo, né? Aquele momento de oração. E eu comecei a falar: Senhor, visita essa pessoa, glória. De repente, meus amados irmãos, eu senti assim no meu corpo, assim, meus braços começou a chacoalhar, mexer. Eu senti um poder, uma unção muito grande, que ela veio sobre mim assim, ó. E eu comecei a balançar, o meu corpo começou a balançar. E eu: meu Deus, o que é isso? E quanto mais eu falava glória, 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 eu senti um fogo muito grande. Eu senti uma unção. E eu fechava os meus olhos e eu via como se fosse uma luz azul, assim, um fogo azul, assim. E quando eu fechava meus olhos, eu vi um fogo azul na minha frente, assim. E quanto mais eu falava glória, 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 mais vontade eu tinha de orar, mais vontade eu tinha de glorificar. E aquele fogo, aquela unção, e eu comecei a pular assim, meu Deus, falei: que isso? Uma alegria muito grande, uma paz, sabe, dentro do meu coração, uma experiência maravilhosa, meus amados irmãos, uma experiência maravilhosa, uma alegria, sabe, uma alegria, uma paz. E eu ficava glória, 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 e eu gritava mais, aquilo me alegrou. Aí eu pegava, fui pra casa, aquele dia eu fui pra casa. Aí eu morava com os meus pais ainda, né? Eu era adolescente, morava com os meus pais. Aí eu esperei meus pais ir trabalhar. Quando eles saíram, eu fechei a porta, me tranquei lá no meu quarto e comecei glória, 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 porque eu queria mais daquilo. Era maravilhoso demais, sabe? Sentir a presença de Deus, ser alcançado por Ele assim. E eu falar: não, Deus está aqui, Deus, meu Deus, que alegria. E falar em outras línguas, e falando outras línguas, não.